Deve chegar ao fim. Kami Miyako. Bem, isso poderia ter se desenrolado de uma forma melhor. Berenice disse sombriamente enquanto estava acorrentada ao muro de pedra. Não, era exatamente isso que deveria acontecer. Ginedine respondeu causticamente. Há quanto tempo você acha que eles estavam atrás de nós? Berenice perguntou. Provavelmente desde o momento em que um guarda foi abordado. Ginedine respondeu depois de pensar um momento. Ele tentou estender a mão e coçar o nariz, mas descobriu que as correntes que o prendiam não o deixavam chegar perto o suficiente. A sala ao redor deles era de pedra lisa, não de blocos toscos, não havia água pingando ou mesmo qualquer sujeira, a mesa do centro era ornamentada e bem feita, assim como a cadeira mais distante deles. Bem, isso não é uma prisão, mas eu poderia ficar mais confortável. Onde você acha que Raymond está? Berenice perguntou curiosamente. E, você consegue dizer se tem alguém aí fora? Você costumava administrar uma dessas instalações, afinal. Estamos sozinhos, esta é uma das salas mortas, os guardas sobem e descem os corredores em patrulhas, mas não na frente de celas individuais. Dessa forma, não há chance de conversa. Com base na contagem de passos, eu diria que temos cerca de 1 minuto. Então, no que diz respeito a Raymond. Eu não sei, acho que ele foi levado para uma estação em algum lugar, talvez o disfarce tenha funcionado para ele. A voz velha e estridente de Ginedine propôs. Eles ainda estavam discutindo isso quando o portal impossível e giratório se abriu no ar na frente deles, e dele saiu uma jovem bonita, mais parecida com uma garota, na verdade, cabelo lilás e longas roupas de empregada que pareciam que deveriam ser um obstáculo, mas na verdade não eram. Ela tinha olhos vermelhos, imóveis e sem piscar, e andava com passos pequenos e minúsculos que combinavam com seus pés muito pequenos. Você está vendo o que eu estou vendo? Ginedine perguntou, piscando em descrença. Pergunta engraçada. A garota disse em uma voz que se encaixava perfeitamente nela, quero dizer, você só tem seus próprios olhos, assim como ela só tem os dela. Como ela saberia o que você vê? Quero dizer, eu espero que vocês dois me vejam, mas, quem pode dizer? Ela trouxe seu manto até o rosto e cobriu a boca enquanto ria enquanto os dois cardeais tentavam descobrir o que estava acontecendo. Ela então estendeu a mão casualmente e rasgou as correntes que prendiam Berenice, esticando o aço suficiente para que ela pudesse deslizar as mãos. Ela estava prestes a dizer obrigada à jovem quando sentiu os braços da menina envolvê-la rapidamente e pegá-la no colo. Espere, para onde estamos indo? O que estamos fazendo? Berenice perguntou quando começou a lutar. A luta foi inútil, isso era óbvio, qualquer que fosse sua aparência, uma jovem garota comum ela não era. Não precisa se preocupar, você está perfeitamente segura. A garota respondeu enquanto caminhava em direção ao portal. Meu nome é Entoma, e eu sou uma empregada do Rei Feiticeiro, ele está mantendo um acordo com Zeshi. Isso fez com que Berenice parasse de lutar por tempo suficiente para que elas passassem pelo portal. E fiel às palavras da jovem, ela se viu depositada não graciosamente, mas também não desagradavelmente, na base dos degraus em frente ao Rei Feiticeiro. Bem-vindo à minha casa, Cardeal Berenice. O ser esquelético disse com a voz terrível, nobre e linda que ela lembrava do último encontro deles. Ele ergueu a mão do braço do trono e gesticulou para ela, e uma criada se aproximou para ficar atrás dela. Obrigada, Majestade, mas, por que estou aqui? Ela perguntou, atordoada enquanto se levantava e se limpava. Você se esqueceu do pedido de Zeshi? Ains perguntou surpreso. Não, senhor, quero dizer, eu sou uma prisioneira ou... Ela deixou a pergunta morrer um pouco nervosa. Não, você pode se considerar minha convidada. É claro que devo exigir sua presença aqui, mas seu confinamento é limitado a alguns meses, apenas até que este conflito termine. Depois disso, você será libertada. No entanto, você não será tratada como uma prisioneira, você será tratada como uma convidada, receberá alojamento e, como você pode ver de toalha ali, uma empregada humana para atendê-la. E Ginedine, ele também é um dos meus camaradas, ele ainda está lá. Ela disse esperançosa. Você ousa pedir mais da gentileza de Lord Ains? Albedo explodiu e começou a ficar com raiva. Chega, Albedo, ela só está pedindo por um companheiro, qualquer um de vocês faria o mesmo pelos seus. Ains disse enquanto tocava a mão dela para acalmá-la.
Como desejar, Lord Ains. Albedo disse, suas asas tremendo de excitação. Por um momento, isso despertou a esperança no coração de Berenice, apenas para ela vê-la frustrada quando Ains disse: Este negociou por 2 vidas, não 3. Ains parou por um segundo antes de acrescentar em um tom pensativo: Ainda assim, ele prestou algum serviço à sua causa, podemos pelo menos recompensá-lo, garantindo que ele não tenha permissão para sofrer. Toma, volte para a sala com o dopel. Enquanto ele se posiciona, ajude o cardeal Ginedine a acabar com sua vida, não permita que ele sofra, mas ajude seu fim com a mais segura misericórdia. Ains fez suas instruções sucintas e diretas, e a jovem não perdeu tempo em cumpri-las. Para que serve o dopel? Berenice perguntou surpresa. Para fingir de morto, eles podem suportar ferimentos muito mais sérios do que um humano, mas ainda assim parecerem humanos, ele assumirá a aparência do seu cadáver, completo com sangue, e será ressegurado em seu lugar. Quando os Agante vierem atrás de você, eles encontrarão vocês 2 como cadáveres e o plano de Dominique para um julgamento será arruinado. Ginedine mal podia acreditar quando seu colega foi levado como um saco de batatas pela jovem que era, obviamente, tudo menos o que parecia. Se importa em me dizer o que está acontecendo? Ele perguntou quando ela reapareceu com Berenice. Oh? Olá? Ele disse enquanto observava estupefato enquanto Berenice se recuperava: Berenice, o que você está fazendo? Estarei com você em um momento. Toma disse enquanto ajudava a deixar tudo exatamente como estava. Sem mais nada para fazer, ele simplesmente esperou e observou. Finalmente, Toma foi até onde ele estava. Ok, resumindo a história, essa não é Berenice, é uma dopel que está prestes a fingir sua morte. A verdadeira Berenice está no reino feiticeiro. Ela viverá. E eu? Ele perguntou esperançoso, apenas para ver Toma balançar a cabeça. Não, você pode se lembrar da forma como votou, é verdade, você tem ajudado desde então, mas o acordo não mudou. Ainda assim, meu mestre é gentil e não deixará você permanecer sob as torturas de Dominique. Toma enfiou a mão em seu manto e tirou uma garrafa. O que é isso? Perguntou Ginedine. Uma poção para dormir, você toma isso. Então eu corto seu pulso e faço parecer que você usou a algema em seu pulso para fazer isso. Você morrerá sem nenhuma dor. Ela disse com uma voz surpreendentemente gentil. E todos aqueles que ajudamos, aqueles que conseguimos libertar? Eles estarão seguros? Ginedine perguntou enquanto pensava nos elfos esperando em sua casa. Eu não saberia o que o Supremo tem em mente, mas Raymond estará livre, e ele cuidará disso. Você pode morrer em paz, sabendo que você ganhou pelo menos mais uma vitória ao negar a Dominique a chance de se gabar, e se isso ajudar, você matou Maximilian. Ela disse, dando um tapinha gentil na mão dele. Vai ter que servir, tudo bem, me dê a poção. Ele disse, e Toma levou aos lábios. Ginedine bebeu profundamente, desejo a todos boa sorte. Ele deu um velho sorriso enrugado, seus olhos brilharam sabiamente mais uma vez, e então suas pálpebras ficaram pesadas e começaram a fechar. Quando eles estavam completamente fechados e sua respiração se tornou lenta e irregular, Toma cortou seu pulso, então usou suas garras afiadas para cortar uma espécie de borda bruta na algema e esfregou um pouco do sangue nela. Ela então colocou seus lábios no formato de um sorriso, e estava pronto. Ei, Dopel 2, quando você se fizer parecer todo morto e ensanguentado, coloque um sorriso no rosto dela, pode ser? Tudo bem. Dopel 2 respondeu, revelando um senso de humor distorcido próprio. Ginedine morreu poucos minutos após o fechamento do portal. Necra acordou grogue, isso não era incomum. O que era incomum era a falta de ressaca. Ah, certo. Os eventos do dia anterior voltaram à sua mente, os agentes Agante invadindo sua casa, o saco preto sobre sua cabeça, o golpe de cacetete em seu crânio, pior noite de sono de todas. Ele resmungou. Ele sentiu a bolsa ser arrancada de sua cabeça, e acima de seu rosto estava o de Dominique. Você poderia ter simplesmente agendado um horário, sabia? Ele disse sarcasticamente, medidas tão extremas. Ele esticou os braços e as pernas um pouco até que as correntes que sentiu neles estalaram esticadas. Dificilmente são necessárias. Tenho certeza de que poderia agendar todo o tempo que você precisar. Dominique olhou para cima. Yarvin, me traga uma bebida.
parece que meu velho amigo aqui quer divagar com algumas palavras finais. Necran desviou o olhar para procurar aquele com quem Dominique estava falando e finalmente conseguiu esticar a cabeça o suficiente para dar uma olhada no servo-elfo. Faça 2. Necran acrescentou. 1. Yarvin. Dominique corrigiu sucintamente. Como desejar, mestre. Yarvin respondeu e saiu do escritório. Você sempre foi mesquinho. Necran disse com um sorriso malicioso. Se você vencer, não importa o quão mesquinho você seja. Dominique disse intencionalmente e então sentou-se perto. O fogo estava quente e reconfortante. Bem, parece que temos 1 minuto. Yarvin é muito eficiente, então não muito mais do que isso. Engraçado, eu não esperava que você tivesse um elfo trabalhando para você aqui. Necran disse com uma sobrancelha levantada. Yarvin está com minha família há mais de 100 anos, ele é extremamente leal. Caramba, ele praticamente me criou depois que meu pai morreu. Dominique respondeu. Poupe-me dos detalhes, apenas me diga o que estou fazendo aqui. Necran exigiu aborrecido. Se não vou tomar um último gole, certamente não quero ver você tomar um. Eu só queria que você soubesse o quão inútil foi seu esforço, e descobrisse o que você realmente pensou que iria realizar. Qual era seu plano mestre aqui? Me matar e então o que? Fazer as pazes? Deixar aquele maldito morto-vivo se tornar um deus aos olhos do povo? Talvez dar a Papa Neia um palácio aqui em Camimiaco? O punho de Dominique cerrou-se enquanto suas perguntas se tornavam cada vez mais sarcásticas e enlouquecidas de fúria. Ele não parou até que Yarvin voltou com uma taça na mão e tocou suavemente no ombro de Dominique. Mestre, o vinho. Ele disse com uma voz terna. Sim, obrigado, Yarvin. Dominique disse enquanto respirava fundo e se inclinava para onde Necran estava deitado no sofá. Ele tomou um gole e então disse, desembucha. Tudo bem, só queria ter certeza de que você terminou seu pequeno discurso. Necran disse sarcasticamente, meu plano, depois de retomar o poder, era sim, fazer as pazes. Talvez você não tenha notado isso, mas estamos perdendo. Ikari, Crossroads, Alaf, Yaxum, todo o reino sagrado está fora. O que você acha que vai acontecer a seguir? Você realmente acha que os 6 deuses descerão e nos salvarão novamente? Eu pelo menos faria as pazes e daria ao nosso povo uma chance de um futuro. Tudo que você nos trará é ruína, e daí se eles votarem nele para o panteão, se eles fizerem ou não, não decidirá o que ele realmente é, mas nossas ações decidem se temos um futuro ou não. Dominique bebeu pacientemente enquanto deixava o velho idiota devagar. Ele sentiu seu temperamento aumentar, mas aguentou até que Necran ficou em silêncio e desviou o olhar. Você me matou, mas também nos matou. Ele disse enquanto olhava para o teto opulento do escritório de Dominique. Veremos, bem, eu verei, você não. Dominique disse presunçosamente. Algum último pedido? Ele perguntou indulgentemente. Sim, depois que eu morrer, corte minha cabeça e coloque-a em uma estaca na parede oeste, e vire minha cabeça para dentro, na direção do centro administrativo principal. Necran disse com um sorriso tranquilo no rosto. Dominique ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. Estou feliz em atender a esse pedido, mas, por quê? Você entenderá, com o tempo. Necran respondeu. Agora vá em frente e faça isso. Estou ficando cansado da sua companhia. Bem, talvez você goste muito mais da companhia daqueles que estou enviando com você. Dominique disse com um sorriso enquanto sacava uma longa faca. O quê? Necran perguntou surpreso. Sim, estou enviando uma ordem esta noite, para todos os escritórios da Agante em todas as cidades da teocracia Slane. Eles levarão facas longas e bonitas, como esta. Ele ergueu a lâmina, deixando sua borda ser revelada pela luz dançante do fogo, e à noite eles estarão cuidando de cada um dos meus oponentes, qualquer um que possa ser uma ameaça. Quando o amanhecer nascer na ponta de longas facas, não haverá mais nada que me impeça. Os padres que ouviram quando você disse para votar contra mim. Mortos, os líderes locais que tentam impedir o apoio que pedimos, os hereges e blasfemadores, eles o seguirão logo depois. Deles meus cumprimentos quando os vir. Dominique respondeu. Então, pousando sua taça depois de esvaziar o resto, ele levantou a faca e a desceu no pescoço de Necran a dama, acabando com a vida do Pontifex Maximus. Curiosamente, um sorriso tomou forma no rosto do pontífice, e ele tentou gargarejar algumas palavras finais. Dominique não prestou atenção neles.
levantou-se e ajeitou o manto. Bem, isso foi satisfatório. Tenho certeza que sim, mestre. Yarvin disse indiferentemente: devo convocar os dois para descartar os restos mortais e limpar o sofá, ou você prefere que ele seja substituído? Substitua. Dominique disse: mas vá até o muro ocidental, quero realizar este desejo final, será bom ter essa aparência todos os dias. Como desejar, mestre. Yarvin respondeu com formalidade rígida. Raymond agarrou a cabeça, foi a primeira coisa que fez ao se mexer, a explosão deve ter sido forte, mesmo de onde ele estava sentado, havia correntes em volta de seus pulsos, ele as ouviu chacoalhar antes de realmente senti-las, ele sentiu um arranhão na têmpora, provavelmente a pedra deste chão. Ele pensou enquanto passava os dedos sobre ele, ele olhou em volta enquanto se levantava da barriga até os joelhos e se forçava a ficar de pé. Prisão, sim, definitivamente prisão. Bem, este dia poderia ter sido melhor. Ele resmungou quando começou a andar. Não havia mais ninguém no quarto com ele, ele olhou para a janela. Havia uma luz ali, mas quando ele a seguiu até a sombra, ela estava claramente na posição errada. Era muito longa. Quanto tempo fiquei fora? Ele se perguntou em particular. Não muito longe, ele encontrou uma cadeira cheia de cupins encostada em uma parede. Ah, que luxo! Ele comentou sarcasticamente enquanto ia se sentar. Ela rangeu incerta sob seu peso, mas aguentou. Que gentil e atencioso da parte de Dominique. Ele bufou e cruzou os braços e as pernas. Olá! Quem está do lado de fora da porta? Estou acordado agora, então, vamos continuar com o que quer que seja. Talvez você possa me dizer o que diabos aconteceu. Ele falou alto, mas usou um tom educado enquanto tentava ignorar a água que escorria. Ele ouviu o som da chuva. Maravilhoso, vai ficar muito frio aqui, eu odeio o frio. Ele ouviu o som de passos desaparecendo, alguém estava levando uma mensagem para algum lugar, pelo menos. Ao contrário de suas expectativas, ele não teve que esperar muito tempo, ele ouviu passos retornando, o farfalhar de chaves na fechadura, e então um rosto familiar se apresentou. Bem, você não está em uma situação difícil? Alan comentou com ele com sarcasmo grosso o suficiente para regar pão quente. Ah, Doloren, o que você está fazendo aqui? Raymond perguntou surpreso. Você está na minha estação, idiota. Doloren respondeu um tanto sarcasticamente. Uau, eu posso chamar um cardeal de idiota na cara dele. Ah, certo, faça isso. Ele disse timidamente quando o detalhe veio à mente. Sim, e eu também posso deixar você ir, então parece que os deuses protegem os tolos e as crianças. Doloren disse com um sorriso enquanto pegava outra chave. Espera, o que aconteceu? Ele perguntou, mas Alan ficou em silêncio, reunindo seus pensamentos. Diga-me. Ele exigiu, Ginedine, Berenice. Dominique. Eu perdi a consciência, ele estava no chão, mas eu vi. Alan balançou a cabeça enquanto se aproximava. Dominique está bem vivo, sua memória está certa, ele estava muito ferido, mas um dos guardas era Gant. Alan disse enquanto estendia a mão e Raymond colocava seu pulso na mão grossa e carnuda para ser destrancado. Você provavelmente ficaria trancado aqui, mas aparentemente Dominique recebeu uma carta à tarde avisando-o de uma conspiração. Parece que o mensageiro parou em uma taverna e só chegou depois que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Ele deu uma piscadela de elogio para Raymond e quando a corrente de um pulso se desfez e caiu pendurada, ele continuou a história do que aconteceu. Dominique prendeu o mensageiro aqui, deu uma bronca no meu comandante e, por sorte, eu consegui o emprego dele. Todos aqueles mensageiros oficiais estavam sob o comando dele, e eu já tinha escrito sobre aquele merdinha bêbado algumas vezes por preguiça. Quando Dominique viu meu nome nas redações, eu consegui o emprego, o comandante e o bêbado. Bem, você quer saber? Alan perguntou antes de franzir os lábios. A outra corrente tilintou livre e caiu dos pulsos de Raymond para bater na pedra abaixo. Ele começou a esfregar os pulsos onde eles o irritaram durante sua inconsciência. Sim, eu gostaria de saber. Ele respondeu. O bêbado teve um funil enfiado na boca e então álcool foi forçado a entrar até ele morrer. O comandante foi destituído de sua patente, transformado em um soldado comum e está sendo enviado para lutar contra General Henry. Alan respondeu com um estremecimento. Então, 2 sentenças de morte. Raymond disse sem rodeios. Sim,
mais ou menos. Alan confirmou com um aceno abrupto. Então, posso parabenizá-lo pela sua promoção? Raymond perguntou com uma careta. Sinta-se à vontade, eu não gostava de nenhum dos dois de qualquer maneira, eu não gosto de bêbados, e o comandante basicamente comprou o emprego dele de qualquer maneira, francamente, livrar-se deles tornou a teocracia mais forte. Alan disse revirando os olhos. Bem, então, parabéns, mas, o que mais você pode me dizer? Raymond perguntou, então ficou mortalmente quieto quando o rosto de Alan ficou sério. Ele colocou a mão no ombro de Raymond e respirou fundo. Maximilien está morto. Yvon sobreviveu, mas mesmo depois de curado, ele vê necessidade de se recuperar em casa. O agente invadiu a casa do Pontifex Maximus. Necran está preso em algum lugar, não sei onde. Sei que Berenice e Ginedine estão sendo acusados de traição, mas não sei o que eles têm para apoiar a acusação e não posso perguntar porque também não sei onde estão detidos. Então por que estou aqui? Raymond perguntou enquanto lutava para se concentrar em perguntas em vez de respostas. Como Dominique tinha dúvidas sobre o seu envolvimento, isso foi uma precaução. Você sabe como são os Agante, você já teria saído horas atrás graças àquela carta, mas, bem, já que você acabou de acordar e tudo, o que poderia nós fazemos? Alan se endireitou e guardou as chaves. Então estou livre para ir? Raymond perguntou incrédulo. Completamente, embora Dominique tenha deixado um recado dizendo que queria te ver em algum momento hoje, ou amanhã, se você precisar se recuperar. Alan confirmou e estendeu a mão. Raymond a pegou e permitiu que Alan o ajudasse a se levantar. Ainda me sinto um lixo debaixo da roda de uma carruagem. Ele disse enquanto tocava sua cabeça novamente. Deve ser assim mesmo. Alan disse indiferentemente enquanto saía do caminho de Raymond. Mandei trazer sua carruagem aqui para você, então você poderá levá-la para casa. Por quanto tempo fiquei inconsciente? Raymond perguntou enquanto caminhavam em direção à porta. 2 dias, bem, 2 e meio se você quiser ser técnico. Ele disse casualmente, abrindo a porta e gesticulando para Raymond ir na frente dele. Raymond congelou, ó deuses, Nuei. Sua declaração foi interrompida por Alan deixando escapar uma leve risada. Relaxe, passei pela casa, nua. Alan olhou para baixo. Um profundo poço de tristeza tomou conta de seu rosto. Ele cerrou a mão em punho. Nua está bem. Ela estava preocupada. Mas eu disse a ela o que aconteceu. Toda a casa está bem. Assim que Dominique mandou uma mensagem dizendo que poderíamos libertá-la depois que você acordasse, eu contei a ela o que aconteceu. Ele olhou em volta. Depois de confirmar que eles estavam sozinhos no corredor, ele disse com uma voz agradecida: obrigado por levá-la, cuidar dela. Eu amo Elpida e amei minha esposa, mas Noa sempre será especial para mim. Está tudo bem, do jeito que eu vejo, tenho algumas coisas para compensar, e ela é parte disso. Raymond disse desdenhosamente: você vai comigo o resto do caminho para casa? Eu te mando de volta na minha carruagem. Eu ficaria feliz, ninguém vai questionar, não depois do que aconteceu com o comandante e o mensageiro. Alan respondeu. Eles saíram da guarita e desceram as escadas, onde a carruagem de Raymond já o esperava. Eles entraram e se sentaram. Quando a porta se fechou e a volta para casa começou, Raymond apoiou os antebraços nas coxas e perguntou sem rodeios: então, o que acontece agora com você? Bem, oficialmente ainda estou cuidando do caso Odd, mas não oficialmente escolhi alguém para culpar pelo assassinato. O problema é que algumas pessoas desagradáveis estão farejando por aí, acho que Dominique é agante, então estou sendo cuidadoso, eles provavelmente estão ficando desconfiados sobre algumas dessas mortes ultimamente. Ele pensou por um momento e então acrescentou: então tome cuidado também. Nós tomaremos. Raymond respondeu entorpecido. Além disso, eu tenho assuntos pessoais para tratar com a família Tris em Wheaton, mas enquanto isso está sendo resolvido, bem, uma mulher chamada astróloga de 1000 milhas e sua mãe vieram à minha casa ontem. Depois de me contar um pouco sobre quem eles eram e por que estavam lá, a mãe dela me disse para visitar uma certa pousada e perguntar por Inlight. Isso pode ajudar a construir uma pequena rede subterrânea. As coisas estão prestes a piorar muito, mas, talvez em solo áspero uma semente ainda possa crescer. Alan disse, recostando-se no assento em contraste com a postura inclinada para a frente de Raymond.
Raymond ficou chocado com a declaração. Seu choque quase foi registrado em seu rosto. No entanto, ele manteve seus pensamentos ocultos, virando-se e mudando ligeiramente de assunto. Se Tira está morta, há uma boa chance de Meidal também estar morta. Não pense nisso agora. Pergunte sobre isso quando voltar. Ele disse para si mesmo em sua própria mente. Concedido, mas... Raymond coçou o queixo e olhou pela janela. Os pregoeiros estavam espalhando a notícia do ataque a Dominique e as pessoas estavam fofocando em cada esquina. Seus olhos se arregalaram levemente quando viu que os cartazes pintados já estavam prontos. Droga, não foi bem isso que eu quis dizer. Bem, acho que exército é a única palavra para isso. A expressão de Alan tornou-se a de um predador alegre. Ele não escondeu suas presas. Meus filhos e meus elfos da montanha se renderam oficialmente aos serviços do rei feiticeiro. Ele despachou alguns coagoas, criaturas fascinantes, e eles farão algumas escavações. Conectaremos nossos túneis a alguns abandonados do outro lado. Então, quando recebermos a ordem. Ele trouxe seu punho para sua palma aberta com um estalo satisfatório como som. Isso acabará com as coisas rapidamente. Raymond disse com naturalidade. É assim que essas coisas deveriam terminar. Não somos suficientes para uma campanha completa, mas podemos pelo menos capturar Feron e cortar o fornecimento de ferro. Alan estava entusiasmado enquanto falava, e isso perturbou muito Raymond. Ele manteve os olhos fora da janela. Como você faz isso? Raymond perguntou com uma voz cansada. Fazer o quê? Alan perguntou, confuso. Você abandonou sua humanidade, traiu seu país, você está falando sobre seu povo lá fora, e ainda assim, você está tão calmo sobre isso. Raymond explicou. Entendo. Alan apoiou as mãos no assento e bateu um pé enquanto reunia seus pensamentos. Bem, vou ser honesto, nem sempre foi tão fácil. Você está fazendo a mesma coisa, mas é novo para você. Estou nisso há mais de 100 anos. Você, nem 100 semanas. Este país deixou de ser meu há muito, muito tempo. É meio estranho de certa forma. Virei minha vida inteira de cabeça para baixo por uma garota e joguei meu país fora. Não era como eu esperava viver minha vida quando tinha 20 anos. Acho que você poderia dizer que é fácil porque estou acostumado. Definitivamente não estou. Raymond respondeu calmamente enquanto observava a cidade passar. Pelo menos você tem uma escolha. Alan disse com um tom áspero na voz. No anão, nem muitos outros. Não me lembre. Raymond disse bruscamente. Não se esqueça. Alan disse com igual nitidez. Por um momento seus olhos estavam em combate, até que Alan desviou o olhar. O que foi? Fomos enganados novamente, politicamente dessa vez. Raymond disse mal-humorado. Então, você deveria estar acostumado com isso. Perder a paz foi o motivo de você ir para a guerra. Alan disse impiedosamente. O olhar de Raymond não se desviou, mas pareceu mais suave quando ele deixou as palavras passarem. Sim, mas desta vez nos custará a vida de 20.000 se nada for feito. Este ainda é o meu país. Estou fazendo isso pelo nosso povo, não apenas pelos elfos, mas para recuperar nossas almas, para consertar as coisas. Não posso salvar as almas dos mortos. Raymond de repente estendeu a mão e agarrou os ombros de Alan com toda a força que pôde, o que era considerável, dado seu passado nas escrituras negras, e ele gritou lamentavelmente: sim, o que fizemos está errado. Sim, sou um traidor. Mas estou traindo tudo para nos salvar. Mas há 20.000 homens e mulheres, os sobreviventes da luta no reino sagrado de Roble, e eles têm Neia Baraja e seus exércitos atacando-os. Se nada for feito, todos serão massacrados. Ela não esquece, e se perdoa. Nunca vi evidências disso. Então, o que você quer fazer sobre isso? Alan perguntou, afastando as mãos de Raymond e mantendo a voz calma e uniforme. Raymond se jogou para trás em seu assento. Eu não sei, antes, eu fiz uma piada amarga sobre implorar por suas vidas, mas, talvez eu devesse tentar. Ela não pode matá-los 2 vezes. Quando chegaram à sua casa, Raymond desceu, mas ao fazê-lo olhou para trás e disse: talvez não haja mais nada que eu possa fazer pelo meu país que mude o seu destino. Talvez esse tempo tenha passado, mas não posso desistir de consertar as coisas e salvar tantas vidas quanto eu puder, para todos os lados, ainda, do jeito que você fez. Alan não reagiu, apenas esperou que a porta se fechasse e Raymond mandasse a carruagem de volta à estação.
Somente quando a porta foi fechada e a carruagem partiu ele disse baixinho: desejo-lhe boa sorte. Raymond abriu a porta de sua casa e foi imediatamente atacado. Ele mal teve um momento para reagir, antes de Nu agarrar sua mão e apertar: idiota, você me deixou preocupada. Essa é a segunda vez que me chamaram de idiota hoje, e parece que foi verdade nas duas vezes. Raymond disse com sarcasmo enquanto Nu soltava a mão dela e deixava as crianças elfas mais novas passarem por ela para vê-lo. Solution se aproximou do andar de cima, ouvindo a comoção. Os vários elfos e humanos, mais jovens e mais velhos, rapidamente perceberam a notícia de que o dono da casa havia retornado e começaram a sair para recebê-lo de volta. Viu? Solution disse presunçosamente para os elfos com olhos marejados: eu disse que ele voltaria. É bom ver que você também estava tão preocupada, Solution. Raymond disse com um sorriso sarcástico. Ah, até parece, humano. No entanto, ela disse, gesticulando para o grupo, estavam tagarelando sobre invadir sua área de espera para resgatá-los. Ela riu com seu sorriso desumanamente largo e apertou sua mão em seu peito, e foi ela quem inventou isso. Solution acrescentou, apontando para uma Nu agora muito envergonhada. Estou feliz que você os tenha dissuadido. Raymond disse, depois olhou para os servos e residentes reunidos, mas serei eternamente grato por vocês estarem dispostos a ir tão longe por mim. Ele passou vários minutos abraçando servos e pupilos, antes de finalmente terminar e conseguir dizer: o trabalho de um cardeal nunca termina, então, se não for muito incômodo, eu gostaria de comer e beber um pouco, estou faminto, por favor, tragam para meu escritório o mais rápido possível. Ele subiu os degraus e foi prontamente para seu escritório enquanto a casa voltava à sua rotina habitual. Pouco depois Nu e Solution entraram trazendo bandejas de chá e comida, a porta se fechou atrás deles, eles colocaram os materiais na frente dele e ele esfregou as mãos rapidamente em antecipação. Obrigado a ambos, estou morrendo de fome. Ele disse enquanto olhava para a tigela de ensopado grosso e o pão fresco ao lado dela. Ele deixou seu rosto pairar sobre ele por apenas um momento e respirou o aroma carnudo e saboroso de vegetais frescos e temperos ricos. Então arrancou um pedaço de pão e passou a mão sobre ele antes de congelar no meio do gesto. Raymond, Nu perguntou cautelosamente enquanto abaixava a mão e olhava para o colo por alguns segundos. 5 minutos de silêncio, um para os escravos que definham de fome, um para Berenice e Ginedine que definham em cativeiro esta noite, um para os soldados que podem morrer longe de casa, e por último, um para mim e minha própria mortalidade. Ele explicou, e então mergulhou o pão no ensopado e começou a comer. Quando ela ouviu isso, Nu abaixou os olhos, compartilhando aqueles breves segundos, mordendo o lábio enquanto fazia. Então, vamos ao que interessa. Solution disse e enfiou a mão no bolso, de onde tirou um arquivo e o deixou cair na mesa de Raymond. Terminei esse enquanto você estava fora, mais ou menos, acabei com a esposa enquanto ele dormia, ele será culpado pelo desaparecimento dela, ela era uma ótima mulher, eu pensei, uma de excelente gosto. Solution riu alegremente, eu também dei uma olhada no resto dos seus arquivos, separe-os em ordem de prioridade e eu cuido do resto. Você pode ter gosto e talento para matar, Raymond, mas este é meu trabalho agora, você só me dá orientação, embora, eu tenha que admitir. Solution se inclinou para frente e tocou seu queixo com um dedo, ela inclinou o rosto dele para o dela e seu sorriso desumano que subiu por suas bochechas, enfeitou seu rosto novamente. Pelo que eu vi, eu teria gostado de ver você trabalhar. Ele sentiu uma leve queimação onde o dedo dela tocou sua pele, mas ele não se afastou. Apenas sorriu de volta, com o sorriso predatório de sua juventude iluminando como o sol. Ele respondeu: você pode fazer do seu jeito, Lady Solution, apenas certifique-se de não ser pega. Uma risada maníaca foi devolvida a ele enquanto ela deixava sua forma viscosa se revelar, seus braços esticados de uma forma humana, até que eles tinham o dobro do comprimento de membros humanos, e suas mãos seguravam suas bochechas. O som fraco de um chiado ainda podia alcançar seus ouvidos e ela respondeu a ele com: ó cardeal Raymond, ser peg, para mim significa apenas que eu comerei um pouco mais naquele dia, e como uma das melhores empregadas de Nazarick, posso lhe prometer, eu não vou nem deixar uma bagunça para trás.
Seu sorriso largo e monstruoso gelaria os ossos dos homens inferiores, mas um ex-escritura negra não estava nas fileiras dos inferiores. Ele enfrentou a risada dela com olhos claros. É engraçado. Ele respondeu. O que é? Ela perguntou, levantando a sobrancelha. Não faz muito tempo, eu teria dito que você é um monstro e estaria certo. No entanto, enquanto estou sentado aqui agora, sabendo das coisas que sei, o que os humanos estão fazendo e o que estamos prestes a fazer, não posso deixar de pensar que há dois nesta sala. É uma sala cheia de monstros. Noah disse enquanto olhava para suas mãos limpas como se o sangue de Meidal ainda estivesse fresco nelas. Não se esqueça, eu matei Meidal, ela nunca fez nada para mim, ela estava indefesa onde estava, mas eu a matei de qualquer maneira porque eu queria, se a única maneira de ser livre é ser um monstro. Eu não acho que eu posso. Seu lábio tremeu muito e ela não conseguiu continuar. Raymond então se levantou e foi até onde ela se sentou e tocou suas mãos. Esse não é o caso, mas espere, se Meidal estiver morta, quero dizer, pelo que você disse, pensei que não fosse você. Quem foi ver Alan então? Seu coração batia forte no peito enquanto ele tentava aceitar a aparente desconexão. Ah, isso! Solution acenou com a mão com alegre rejeição. Um dos Doppels pegou o corpo dela e vai substituí-la pelo resto da guerra. Eles são excelentes imitadores, o próprio pai dela nunca saberia a diferença. O corpo foi preservado, mas a ação está feita, ela está morta e foi sua pequena Noah quem fez isso. Fiquei realmente impressionada com a raiva nela. Por que mais eu me incomodaria em ajudá-la tanto? Ela sorriu sadicamente e atacou Noah. Era óbvio para Raymond que ela estava segurando o golpe. No entanto, o que foi revelador foi que a pequena elfa varreu o braço em um movimento defletor, grosseiro, forma pobre, mas não nada, e enviou o golpe para o lado errado. Ela fez uma careta com a sensação de queimação, mas isso foi tudo. Ela aprende, mas você sabe. Ela se virou de Raymond para olhar para Noah. Você provavelmente nunca será um monstro de verdade. Você pode aprender as formas. Você pode aprender a evitar ou a levar golpes, mas você não pode matar sem raiva. Você não tem o instinto. Provavelmente é melhor se nos concentrarmos em escapar para você. Ao explicar isso a Noah, Raymond sentiu em particular sua sensação de luto aumentar ao pensar na astróloga de 1000 milhas, mais uma morte numa consciência já pesada. Senhora Solution, disse Raymond, interrompendo um momento entre professor e aluno, preciso lhe pedir uma coisa. Solution ergueu uma sobrancelha anormalmente alta, como se gostasse de provocá-lo com sua natureza monstruosa. Sim? Ela perguntou com uma voz doce que de alguma forma ainda parecia predatória. Eu apreciaria se você pudesse entrar em contato com Sua Majestade. Eu quero uma audiência com a General Baraja. Ele disse, se mexendo em seu assento como uma criança que fez algo errado e foi pega. Para quê? Solution perguntou ameaçadoramente, estreitando os olhos. Eu quero implorar algo a ela. Raymond respondeu com tristeza. Seu rosto se iluminou. Entrarei em contato com Lord Ains imediatamente. Solution respondeu. 1 hora depois, Raymond teve sua resposta. Ela concorda em se encontrar com você. Você pode trazer um acompanhante. Solution respondeu com um sorriso torto que ameaçava se transformar em uma risada. Onde? Aqui? Ele perguntou, enquanto tentava manter seu tom positivo. Pelo menos ela vai ouvir, isso por si só é mais do que eu tinha o direito de esperar, ele pensou enquanto Solution balançava a cabeça. Não, você vai passar pelo portal em alguns minutos, ela está pegando algo emprestado do Demiurgo. Não me pergunte o que, ela não disse e eu não me importo. Solution respondeu com indiferença. Raymond ficou mudo, mas olhou para Noah com olhos questionadores e deu um aceno sutil com a pergunta não formulada. Quando o portal se abriu, os dois se levantaram e passaram por ele sem hesitação. Ele se viu parado em uma chuva suave sob uma árvore balançando na brisa, uma pequena lápide próxima, e um pequeno cobertor preto estava estendido com um pote de prata, um pouco de pão e algumas tigelas simples de madeira. Ele estava sozinho, ele olhou para Noah. Você reconhece este lugar? Ele perguntou enquanto tentava se orientar. Não, de jeito nenhum. Ela respondeu, igualmente perdida, olhou para as 4 direções cardeais, e então congelou na última, tocou o ombro de Raymond, e ele se virou novamente, um portal se abriu a alguns metros de distância,
ele não ficou surpreso com quem saiu dele. General Neia Baraja. Raymond disse formalmente e curvou-se educadamente. Ela era exatamente como ele se lembrava, baixa, mas magra e forte, com uma postura rígida e ereta, armadura verde, seu arco e uma única espada. Ela usava uma capa preta que chicoteava levemente na base ao pegar a brisa, e nenhum capacete sobre seu cabelo curto loiro palha. Ele estava grato por ela usar sua viseira habitual. O que estava por trás dela não era uma memória agradável. Ao lado dela estava uma mulher mais alta, de cabelos ruivos, faltando um olho. O restante era de um verde bonito que brilhava quando a luz o atingia. Ela não carregava arco, apenas uma espada e uma adaga, junto com um requintado equipamento feito com runas, de botas a luvas, e você seria a esposa dela. Scanna, correto? Ele perguntou, segurando seu arco. O par ficou em silêncio, olhando para ele até que o portal desapareceu. Então seus olhos caíram para Nua. Sem aviso, Neia arrancou sua viseira e foi para seu arco. Você ousa trazer uma escrava elfa para se encontrar comigo? Ela gritou com fúria e quando seus olhos se fixaram nele, ele viu que ela definitivamente não era a mesma. Ele caiu em um pesadelo quando os olhos terríveis se aprofundaram em escuridão total e o medo caiu sobre ele como uma montanha. Ele sentiu naquele instante como se fosse morrer, apenas para não afetada Nua pular de repente em seu caminho, não. Ela gritou, erguendo uma mão desesperadamente e fazendo Neia e Scanna congelarem de surpresa. Eu não sou escrava dele. Ele me libertou. Me protegeu. Eu juro. Nua gritou. A chuva ao redor deles caiu um pouco mais forte, e a aura de pesadelo desapareceu como se nunca tivesse existido. Suas mãos gradualmente se afastaram de suas armas, e Raymond sentiu-se capaz de respirar novamente. Ele apertou a mão sobre o peito, onde seu coração batia forte. Sua respiração estava difícil, mas pelo menos ele estava fazendo isso de novo. Que raio foi aquilo? Ele engasgou. O presente da ira do meu Deus, embora eu pareça tê-lo usado precipitadamente. Neia disse se desculpando, então se curvou para ele por sua vez. Se ela falar a verdade pelo menos, o que saberemos em breve. Eu ouvi que você está ajudando, você vai me perdoar. No entanto, se eu achar difícil de acreditar, por favor, sente-se. Ela disse, e gesticulou para o cobertor entre eles. Espero que não se importe com um pouco de chuva. Pensei em persuadir meu pai para uma mudança de clima, mas mudei de ideia. Deixe o céu chorar. Há poucos lugares em que isso é mais justificado do que este, pelo menos aos meus olhos. Neia disse em uma voz sonora de convicção que ressoou no sangue de Raymond. Ela e a esposa ocuparam lugares no cobertor, cada uma mergulhando a tigela na panela e saindo com um ensopado quente, antes de se sentarem de pernas cruzadas e esperarem que Raymond fizesse o mesmo. Ela não havia recolocado o visor, aqueles olhos estreitos seguraram os dele e o olharam com amargura e sede de sangue. Ele pegou uma tigela e estava prestes a se servir quando Nu agarrou seu pulso e balançou a cabeça. Ele a deixou pegar as duas tigelas e tirar um pouco para cada uma delas. Ela então pegou o pão e o partiu ao meio no mesmo momento em que Neia fez isso para Scanna. Por alguma razão, assim que Neia viu isso, Raymond a sentiu relaxar. Ele queria perguntar o que estava acontecendo, mas Scanna pareceu intuir seus pensamentos e falou primeiro. Tornou-se um costume para nós recentemente compartilhar uma refeição antes de qualquer negócio ser realizado. As pessoas ficam mais relaxadas depois de comer, e portanto, mais razoáveis. Além disso, ver como as pessoas se comportam antes de uma refeição nos diz muito sobre elas. Você tem uma atendente, mas agiu para servir a si mesmo e ela insistiu em cumprir o dever para vocês dois. Também ela pegou tanto para si quanto deu para você. Isso nos diz que você a trata bem e ela não subexiste, em muito pouco, em suma, acreditamos que ela não está sob pressão para você agora. Foi essa competência casual que pareceu a Raymond o mais chocante de tudo, tanto aprendido com um costume tão pequeno, mas podemos falar de outras coisas enquanto comemos, não podemos? Ele perguntou ao apóstata na frente dele. Diga o que quiser. Neia disse enquanto molhava o pão no ensopado. Onde estamos? Raymond perguntou. A oeste de Prate, este é um lugar importante para mim, porque ela está aqui. Neia disse uniformemente. Sua esposa? Raymond perguntou, olhando para Scanna. Não, Iliana, esse é o túmulo dela ali.
Scan apontou para trás de onde eles estavam sentados. Perdoe-me, mas não sei quem é. Antes recebia muitos relatos, ainda recebo, mas nunca vi esse nome. Raymond disse enquanto sua mente corria, tentando lembrar se ele tinha visto isso em algum lugar. Neia deu uma risada amarga. Você não teria, então não se desculpe por isso. Ela foi minha maior arrogância e meu maior fracasso. Ela era uma escrava em Weimar, trabalhando em um bordel de alta classe. Ela saiu, mas através da morte. Aliás, foi por isso que aquela cidade morreu. Oh, me desculpe. Raymond disse com uma voz sacerdotal de condolências. Eu não tive a intenção de trazer à tona uma lembrança como essa. Mais uma vez, não se desculpe, eu escolhi este lugar. Se eu não quisesse perguntas sobre isso, eu teria escolhido outro lugar. Por alguns momentos, apenas o som da chuva nas folhas encheu o ar. Eu escolhi este lugar para enterrá-la porque era tranquilo e longe do lugar de sua escravidão. A árvore que cresce aqui é nutrida por seu corpo, fazendo-a viver novamente de alguma forma. Raymond e Noah estavam sentados em posição de atenção, o cardeal chocado com algo assim vindo da boca de alguém cuja voz era o pesadelo encarnado. Mas para Noah, ouvir um humano falar isso era como ver um milagre. Tudo o que ela podia fazer era observar enquanto a mulher falava. Scanna estendeu a mão e pegou a mão de Neia e apertou-a, interrompendo o que ela estava dizendo, com dedos entrelaçados, e eles se concentraram na refeição em si por mais um pouco. Então, por que este lugar para se encontrar comigo? Por que não no seu acampamento? Ou na casa do rei feiticeiro, ou no meu escritório? Raymond perguntou desconfortavelmente. Neia encolheu os ombros. Gosto deste lugar, gosto de visitá-la às vezes e serve como um lembrete do que tenho que fazer. O que é isso? Ele perguntou com uma ansiedade que aumentava lentamente. Neia levantou-se quando sua tigela finalmente foi esvaziada e foi até a lápide. Ela tocou o topo e olhou para baixo, depois de volta para onde o trio estava sentado. Não é óbvio? Ela perguntou. Primeiro devo ver se meu Deus tem seu devido lugar neste mundo. É intolerável para mim que haja alguém se opondo à sua glória óbvia. Enquanto ela revirava os olhos diante da tolice da oposição, Raymond perguntou hesitante, e, o segundo? O olhar cruel de Neia naquele instante iria assombrá-lo para sempre. Ora, cardeal, eu tenho que matar todos vocês. Os tijolos de suas cidades devem ser transformados em pó ao vento. Seus exércitos devem ser cadáveres que tornam os campos férteis. Os sonhos de sua nação de o pesadelo que traz consigo deve ser despertado e deixado de lado. Assim como as esperanças efêmeras de uma linhagem esquecida devem ser derrubadas e transformadas em memórias fugazes até que mesmo essas sejam perdidas no tempo. Você não recebeu meu bilhete com a cabeça de justiçar? Não esqueceremos, seu governo apoiou remédios, ela queimou nosso povo vivo, os laços do seu governo com Weimar tornaram essa cidade de horror possível. O exército que você enviou para marchar com remédios é parte das atrocidades dela, no que me diz respeito. Sua voz era tão calma quanto a chuva suave, mas quando ela disse isso a ele, a água que caía do céu e escorria pela pele deles parecia muito vermelha aos seus olhos. Então, o que você queria encontrar? Vejo que sua refeição acabou, e posso prometer sua segurança pelo menos, agora que tenho certeza de que lado você está, bem? Mais ou menos. Ela acrescentou. O sangue dele gelou diante da descrição fácil que ela fez de seus objetivos, a ponto de ele não conseguir falar até que ela retornasse à sua posição ao lado da esposa e se sentasse de pernas cruzadas na frente deles. Quanto você sabe? Ele perguntou a ela, esperançosamente. Pouco, até que eu termine com o Reino Sagrado do Sul, de modo que eles nunca se orgulhem de sua independência. Não preciso saber sobre as operações mais a leste. Ela fez uma pausa e tocou sua bochecha com um dedo. Você teve seu despertar moral, mas parece que a maior parte do seu país não está ouvindo. Foi uma crítica contundente e para a qual ele não tinha resposta, mesmo que alguém lhe ocorresse. Ao olhar para seus olhos malignos, ele duvidava que pudesse ter dito isso. Neia, por favor. Scanna gentilmente a lembrou. Tudo bem, desculpe. Explique o que você precisa. Você não pediu para se encontrar comigo para uma visita social. Neia o estimulou, juntando as mãos no colo. É sobre aqueles nossos soldados que ainda estão lá perto de Anana. Há cerca de 20.000 sobreviventes depois de Prati. Ele começou. Não tanto assim mais. Neia respondeu,
nós estivemos ocupados, aquela era uma cidade muito infeliz. Existem bons. Nua disse em voz baixa. Bons? Scanna perguntou, quase sem saber o que tinha ouvido o pequeno elfo dizer. Sim, houve um tempo em que, quando eu queria toda a teocracia Slane morta, eu achava que os humanos eram monstros e demônios. Eu realmente não acreditei que você existisse por muito tempo, e eu queria que todos os humanos fossem exterminados, mas eu estava errada. Ao dizer a última frase, sua voz ganhou poder e paixão e ela ousou fixar olhos desafiadores na papa. Eu estava errada. Eu finalmente tirei uma vida humana, finalmente, 150 anos como escravo, e matei um deles, mas isso não melhorou nada, e há bons, aqueles que têm ajudado meu povo. Se você matar o país inteiro, você matará esses também. Até matar aquele vai me assombrar para sempre. Como você pode falar tão facilmente sobre matar centenas de milhares, quer eles mereçam ou não? A voz de Nua implorava por uma resposta e estava cheia de descrença, não apenas na aura que ela sentia vindo do par, mas descrença em si mesma de que ela deveria falar a favor de poupar vidas humanas. Foi quando Raymond viu Neia fazer algo que ele não tinha imaginado antes, ela sorriu, não era predatório ou cruel. Embora seus olhos parecessem naturalmente hostis, o resto dela parecia o de um ser humano muito normal. Ela é gentil, não é? Neia disse, não era uma pergunta. Ela é, Raymond respondeu brevemente, depois se ajoelhou e se prostrou diante da dupla. Por favor, é verdade que estou, no que equivale a ao seu lado. Eu sei o que a minha nação fez e continua a fazer. Estou fazendo tudo o que posso para apagar esta mancha suja da alma do nosso povo, mas, esses milhares, sejam eles 10 ou 20, eles têm famílias em casa, filhos, esposas, maridos, pais, mães. Não posso ficar sentado enquanto tantos ficam chorando seus mortos, de longe. Por favor, encontre uma maneira de poupá-los, deixe-os recuar, deixe-os voltar para casa, ou deixe-me usar minha influência para mantê-los longe da luta. A voz de Raymond estava desesperada e apressada enquanto ele implorava por suas vidas, mas ele não conseguia ver o impacto que isso estava causando na Paladina Negra, se é que havia algum. Não. Neia disse brevemente, cruzando os braços resolutamente na frente do corpo. Não? Ele perguntou, em voz baixa. Não. Ela respondeu. Meu amor. Scanna começou, mas Neia balançou a cabeça ainda mais firmemente. Não. Ela repetiu novamente. Scanna, não, eu sei o que você vai dizer, mas aprendi muito bem o que a misericórdia traz. Quando escutei você nas muralhas de Prate e não coloquei flechas nas costas daqueles que recuavam, eles voltaram novamente, forçando-nos a lutar novamente. Quando você deu liberdade condicional aos que estavam no leste do Reino Sagrado, encontramos 2 deles portando armas em Anana. Não permitirei que esta força fuja. Aqueles que se renderem terão suas rendições aceitas, e eles serão transportados para julgamento, mas fora isso. Ela desviou o olhar de Scanna e novamente para o prostrado Raymond. Fora isso, minha resposta é não. Esses soldados participaram da tentativa de derrubar o que era então meu reino e minha rainha. Seu país tentou nos tornar meros fantoches e seus soldados marcharam à noite para a luz de tochas vivas feitas de prisioneiros tirados do nosso lado. Embora você possa ter a intenção de manter sua palavra, não há garantia de seu sucesso e eu não lutarei contra esse exército em mais um campo de batalha. Neia respondeu duramente. Então sua voz se tornou moderada ao ponto da gentileza. Eu, realmente sinto muito, mas isso é uma consequência das escolhas deles, e das suas. Talvez você tenha sorte e eles se rendam, mas eu duvido, e se eles não se renderem, bem, não haverá trégua, não haverá retirada, e eu não mostrarei misericórdia. Neia respondeu calmamente enquanto Scanna se sentava, perturbada ao seu lado. Nua mordeu o lábio, perdida em seus próprios pensamentos. Isso vai te assombrar pelo resto da vida. Raymond sussurrou. Neia olhou para ele de onde estava sentada. Então abaixou o olhar para uma pequena poça que tinha começado a se formar ali perto. Gotas criaram ondulações que saltavam para frente e para trás contra fios de grama dobrados, e ela limpou o rosto da água que a atingiu. Pode ser que você esteja certo, mas eu farei isso de qualquer maneira. Então eu irei para o leste, e começarei a atacar suas cidades, suas vilas, suas aldeias. Cada indício de atrocidade será recebido com atrocidade? Nua interrompeu, fazendo Neia parar.
Justiça. Neia disse com voz de aço: dívidas de sangue serão pagas com sangue, onde eu encontrar quebradores, eu os quebrarei, todas as mãos que encontrar segurando o chicote serão removidas, eu sou o flagelo do meu Deus e estou chegando. Neia levantou-se, e como se quisesse desmentir a brutalidade de suas palavras, estendeu a mão para Ascana, pegou sua mão e ajudou-a a se levantar. Volte para o seu povo, cardeal Raymond Zarg Lauransan. Diga-lhes que o fogo iluminará suas cidades sombrias e que qualquer homem ou mulher que não se render aos meus exércitos no dia em que eu alcançar suas muralhas sofrerá o destino de Vemark. Eu irei não fazer ofertas 2 vezes, talvez se eles tiverem muita sorte, um dos outros generais estará em seus portões, mas para aqueles homens e mulheres no reino sagrado do sul carregando sua bandeira, você pode começar a chorar por eles agora, eles já estão mortos. O tom de voz dela era quase de pena, e o zumbido de sua fala em seu sangue o encheu de pavor, não deixando dúvidas quanto à sua resolução. Não há nada que eu possa lhe oferecer, para induzi-la a deixá-lo se retirar? Nada menos que uma ordem de Sua Majestade. Sushala poderia se render, mas nós dois sabemos que ele não fará isso. Sua nação o escolheu porque ele nunca perdeu, e nunca se rendeu, e nunca demonstrou misericórdia. O tom prático de Neia gelou seu sangue. Ela pegou um pergaminho de mensagem e o usou. Um momento depois o portal se abriu atrás dela. Sinto muito, cardeal Raymond, entendo o que você estava tentando fazer, mas agora é muito, muito tarde para isso. Neia disse, minha resposta permanece. Não, e quando eu chegar à sua capital, assim que terminar, considere-se com sorte se o sangue correr pelas ruas. Sorte? Como isso é sorte? Raymond perguntou incrédulo. Porque significa que ainda há ruas sobrando. Neia disse ameaçadoramente, então, depois que ela e Ascana se curvaram educadamente, elas passaram pelo portal e desapareceram.